Owensboro, Kentucky, Estados Unidos. Obrigado, irmão. Boa noite, amigos. Podem se assentar. Estou muito feliz por estar de volta em Owensboro esta noite para saudar a irmão e irmã Rogers e os amigos aqui em Owensboro. E nós pensamos muitas vezes em todos vocês aqui, e eu como o Senhor Jesus vos tem abençoado. E da última vez que estive aqui, não creio que vocês estavam com a sua construção terminada aqui, e nós apenas com assoalho de madeira nela e apenas indo tão bem. Isto é muito bom. E nós estamos felizes por estar aqui, esta noite, mesmo com mau tempo. E Satanás outro dia disse para mim, ou disse ontem, você sabe que há muita neve para descer ali. Você não vai conseguir chegar lá. Eu disse, sim. Sim, Senhor. O Senhor nos tem dado esta promessa. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu a farei sim. Esta é a nossa promessa. Não é a nossa fé em nossa oração. É apenas nossa fé em fazer o que Ele disse para fazer. Peça ao Pai em meu nome, você terá isto. Isto te será dado. O que quer que pedirem ao Pai em meu nome, vocês terão. Não é esta uma maravilhosa promessa? Apenas nos faz sentir maravilhados ao pensar que o nosso bondoso Pai Celestial em sua bondade nos tem dado este privilégio de ter aquilo que quiséssemos ou desejássemos, contanto que isto esteja na sua vontade, é claro, se está de acordo com sua palavra. Então nós sabemos que é a sua vontade. Eu estava assentado em um carro há poucos momentos atrás, com um ministro metodista, que veio comigo, um ótimo e amado irmão, esposa e família. E nós estivemos falando a respeito disto exatamente um pouco antes de entrar no edifício. E ele estava dizendo aqui. Eu disse primeiro que eu sempre procuro descobrir, irmão Collins, se era ou não a vontade de Deus para fazer certa coisa. E então testava o meu motivo de fazer aquilo. Se eu não tenho egoísmo, nada, e eu sei que é a vontade de Deus, e eu estou fazendo aquilo por este propósito porque é sua vontade, então ele não te decepcionará. Mas se é sua vontade e você tem um motivo egoísta naquilo, é a mesma coisa como se não fosse sua vontade, porque aquilo não vai funcionar. Mas quando todas as linhas estão limpas, estão brilhando de tão limpas, elas estão, então todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Já correu muita água no rio desde a última vez que eu vi vocês. Eu creio que deve ter sido 2 anos atrás, ou 1 ano. Aproximadamente 2 anos. Eu tenho estado na Índia, Suíça e Alemanha, e muitos lugares vendo nosso querido e amável Pai Celestial trazer pecadores perdidos para seu precioso lado sangrento, e também vê-lo curar as pessoas e realizar milagres, os quais, é claro, é um chamamento para a conversão. E então depois de retornar para casa eu estava tendo um pouco de descanso. Meu próximo culto de cura, até onde eu saiba, será no Velho México, em poucas semanas, onde eles têm aquela arena na cidade do México, onde eles têm as touradas. Nós ficaremos ali do dia 18 ao dia 25. E então vamos sair como que andando pelo país, visitando irmãos. E o pastor de vocês aqui disse, por que não desce e tem 1 ou 2 cultos conosco? E eu disse ao irmão Viverte, meu primo que vive do outro lado do rio, eu disse, não, irmão Viverte, eu não posso vir. E aproximadamente 2 dias depois eu disse, sim, irmão Rogers, eu virei porque ele não me deixaria dizer não. Então, o irmão Rogers e o irmão Viverte vieram hoje à noite e então disseram, irmão Branham, o que dizes a respeito disto? Então eu disse, aguarde um pouquinho, irmão Viverte, nós vamos te pegar. Quantos conhecem o irmão Viverte? Bom, isso é ótimo. Eu nem mesmo sabia que ele era meu próprio primo até estar aqui, há não muito tempo. Ele é filho da irmã do meu pai. Então, eu não sabia disto. Eu apenas sabia que o seu nome era Viverte, e que ele era um pregador daqui, mas... Ora, ele disse, você não me conhece, Billy. Ele disse, você sabe, o seu pai e a minha mãe eram irmãos, significa que era uma Branham. E então ela se casou com um Viverte, assim que foi, que ele é um Viverte e eu um Branham. Então nós estávamos. E ele é realmente um ótimo rapaz, muito bom, e um grande amigo do irmão Rogers aqui. E falando com ele no meu quarto esta noite, ele disse, chame o irmão Viverte para subir e cantar. Então eu disse há pouco,
Você poderia também colocar o seu paletó. Irmão Viverte, e ele disse: Irmão Branham, eu tenho um culto de oração pelas pessoas. Eu tenho que estar ali. E então ele pediu para ser dispensado por isto, para que ele pudesse ir à reunião de oração esta noite. E então, ele estava muito feliz por saber o quanto o irmão Rogers estava se esforçando pelo Senhor. Diga-me, há um batistério aqui, não há, irmão? O irmão diz: Sim, senhor, aqui. Há algum tempo atrás, um ministro metodista, assentado, olhando e rindo de mim. Agora, eu estava em uma igreja metodista e então o colega, um pastor metodista ali em Hyde Park, eu a chamo de Igreja Parque Metodista, em Jeffersonville. Eu tinha ido lhe fazer uma visita, fui pregar uma noite para ele. Ele disse: Vocês sabem, eu estive no tabernáculo do Billy e disse: Eu levei algumas pessoas que queriam ser submersas e disse: Nós entramos naquilo, disse: Como vocês chamam aquilo? Eu disse: Esta é uma palavra muito grande para um metodista dizer. Um batistério, ele tinha uma pequena piscina de água, mais ou menos deste tamanho, colocada ali. Vocês sabem, eu quase poderia bebê-la toda se estivesse com sede, colocada ali para ser o batiste. Eu disse que batistério era uma palavra muito grande para um metodista dizer. Ele apenas riu, disse: Eu penso que nós deveríamos ter uma daquelas aqui. Eu disse: Agora, você está entendendo? Então parece que vocês já conseguiram fazer isto, irmão Rogers. Isto é muito bom. Eu digo a vocês, o companheirismo que temos, o irmão, uma igreja metodista da rua principal em New Albany, e assim eu e ele fomos criados aqui em Kentucky, apenas separados um do outro por uma vala. E ele, quando eu estava pastoreando a igreja, ali, lá em Jeffersonville, e eu conseguia que alguém viesse, um convertido, eu dizia. Ele me dizia: Agora, irmão Branham, eu quero você para me aspergir, porque, vou lhe dizer, ele dizia. Todo o meu povo era metodista, e dizia: Eu quero ser aspergido. Eu dizia: Agora, irmão, você nunca me sairia um bom membro, vê? Eu dizia: Mas há o velho irmão Lu ali embaixo, é um dos homens mais finos que você jamais poderia encontrar. Eu dizia: Eu apenas te levarei a ele, e ele aspergirá sobre você. Eu dizia: Ele é um bom homem. Eu dizia: É terrivelmente seco ali embaixo, mas é uma boa igreja. Então, quando ele conseguia um convertido, e ele dizia: Bem, agora, irmão Lum, eu quero que você me batize, porque o meu povo era batista. Ele dizia: Você sabe, dizia, você nunca me sairia um bom membro, mas dizia: Meu irmão Billy, ali em cima em Jeffersonville, dizia: Seria melhor você subir ali e ir a ele. Dizia: Vou lhe dizer, dizia, ele é um cachorro d'água. Dizia: Ele vai te afogar, dizia, ele vai te segurar até que a última bolha suba. Então, esta era a forma como nós nos familiarizamos. Se todas as igrejas pudessem se familiarizar desta maneira, isto não seria. Nós daríamos início ao milênio, não daríamos. Quando todos podem ter companheirismo um com o outro, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a injustiça. Não é isto maravilhoso? E é desta forma que será. É muito ruim pensar, viajando ao redor do mundo e vendo a condição das coisas. E amanhã, talvez, no culto da tarde e da noite, querendo o Senhor, eu desejo falar sobre os sinais do tempo. E eu creio que Deus nos ajudará a ser capazes de revelar tão claramente que vocês irão, que vocês ficarão seguros para verem que estamos vivendo as sombras da vinda do Senhor Jesus. E todas as coisas que ele predisse na Bíblia estão cumpridas bem agora. E o Senhor Jesus poderia vir a qualquer tempo sem quebrar nenhuma escritura, mas cumprindo-a. Eu creio que isto está em É ainda mais tarde do que pensamos. Algum tempo atrás ali na Suécia, eu estive ali logo após a guerra. Me perdoem, foi na Finlândia. E ali eles tiveram um horrível tempo, os alemães e russos, e duas guerras bem juntas. E como eles tiveram um horrível tempo ali, os campos foram usados como campos de batalha, e eles não tiveram oportunidade de plantar na safra. Agora, eles praticamente dependem de trigo e cevada, e a plantação estava vindo na última queda, e eles estavam. As mulheres estavam nos campos. Eles não tinham tratores. Eles eram muito pobres.
E os homens e mulheres se colocavam sob a canga e estavam puxando os arados, com algo parecido à canga de um pequeno arado, algo que se parecesse com um pequeno disco, pequenas rodas rolando, apenas o suficiente para remexerem o chão. Eles não tinham tempo para arar, porque a neve iria começar a cair, e então não haveria mais, não veriam mais o solo até a primavera. E eles estavam apenas arranhando o chão de qualquer maneira, arranhando, com pressa. Quando a noite chegava, sem parar. Arando por toda a noite. E até mesmo criancinhas, como estes pequenos meninos assentados aqui na frente, corriam na frente de sua mãe carregando uma lanterna, e talvez uma menininha lá na outra ponta do sulco, em algum lugar ali cuidando do bebê. E sua mãe sob uma canga puxando o arado, arranhando o chão, apenas o suficiente para lançar a semente nele. Pois se eles não plantassem a semente antes da neve cair, não haveria colheita no próximo ano, e haveria fome, e eles morreriam. E eu olhei aquilo e me perguntei, e olhei, eu pensei, ó Deus! Que revelação isto deveria ser para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que arranhar o solo em todos os lugares. Talvez nós não tenhamos tido tempo para avivamentos em tempo integral pelo país. Arranhe o chão em algum lugar e lance a palavra nele, porque a noite vem quando nenhum homem poderá trabalhar. Se não lançarmos a semente agora, não haverá colheita para o amanhã. Sob este pensamento, então, vamos inclinar nossas cabeças e orar. Nosso gentil Pai Celestial, somos gratos por este grande e glorioso privilégio que temos esta noite de nos reunirmos novamente, outra noite neste lado, quando o tempo se fundirá à eternidade. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de pregar o Evangelho em uma nação livre, onde as portas ainda estão abertas, e para um povo que ama tanto ouvir o Evangelho a ponto de sair em uma noite chuvosa e nevando. Estradas escorregadias e assim por diante, mas eles vieram para ouvir o Evangelho, que nunca tem perdido seu poder e nunca perderá. A maior atração que o mundo tem ou teve, quando Cristo é exaltado diante de um mundo caído. Nós te agradecemos por estas coisas, Pai. Nós oramos para que nos reunimos juntamente com esta igreja, para que tu abençoes cada alma que está na presença divina. Não sabemos pelo que eles vieram, Senhor. Muitos deles com fardos em seus corações, muitos talvez pecaminosos e fora da vontade de Deus, muitos, talvez, enfermos e necessitados de sua cura. Muitos estão em problemas domésticos, esposas, maridos, filhos pequenos. Deus, o que quer que seja, nós temos vindo para falar de ti, e nós rogamos que tu respondas a tudo aquilo que temos necessidade esta noite, para que quando estas portas se abrirem ao final do culto e as pessoas saírem para ir para os seus diferentes lugares, que eles possam dizer, como aqueles que vinham de Emaús, não ardiam os nossos corações dentro de nós. Conceda isto, Senhor. Fale esta noite. Abençoe o pastor aqui, nosso amado irmão, teu servo, o irmão Rogers, os diáconos, os colaboradores, os leigos, e cada visitante de outras igrejas. Nós rogamos estas bênçãos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Esta noite nós iremos para a leitura das Escrituras. Nós abriremos no Velho Testamento e leremos um verso das Escrituras para um texto de base, se fôssemos chamar isto assim. Descendo a noite passada havia. Sexta-feira é sempre o dia dos ministros ali na casa pastoral, quando nós podemos receber alguns ministros visitantes. E, estava tão lotado ontem, sabendo que a grande visão que houve há pouco. E, nós estávamos tratando de posicioná-la entre as maiores coisas que eu jamais soube em minha vida. E alguns deles ficaram até quase de manhã, e então eu tinha que levantar-me cedo, e vir até aqui hoje. Ora, eu entrei no quarto, e apenas fechei a porta, e alguém bateu e era o irmão Vivete. E quando ele saiu, nós tivemos que nos apressar para conseguir um sanduíche, e então, eu disse, irmão Vu, suba e diga-me quando for hora de retornar. Eu tirei o meu paletó, não tinha ainda nem trocado minhas roupas, tirei o meu paletó e me assentei, folheei algumas folhas da Bíblia, e alguém bateu a porta. E era o irmão Vu dizendo que era hora de ir para a igreja. Então aqui estou. Portanto, orem por mim esta noite, enquanto falo a vocês. Segundo Reis, o 4º capítulo e o versículo 30. Nós vamos ler apenas um pequeno texto, e talvez Deus nos revele um contexto enquanto estudamos sua palavra.
Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. Possa o Senhor adicionar suas bênçãos a esta leitura. Nossas mentes sempre são levadas de volta quando lemos o Velho Testamento, por isso que o Velho Testamento tem sempre sido um dos meus livros favoritos para falar, porque ele é um tipo do Novo Testamento. E então, se você puder trazer o velho e o novo juntos, até mesmo as crianças poderão obter uma concepção mental de qual é a vontade de Deus e como Deus trabalha. E agora, como estamos pensando esta noite, aquele era o profeta Eliseu. Há poucas noites atrás eu estava apenas falando sobre isto, e veio à minha mente quando nós estávamos vindo apenas há alguns instantes. Eu estava perguntando à minha filhinha, a pequena Rebeca, com 8 anos de idade. Eu perguntei, querida, qual era a diferença entre Elias e Eliseu? E ela disse, bem, papai, Elias era um mais velho. Eu disse, isto é correto. E eu disse, se você os visse caminhando pela rua abaixo, qual seria a diferença, se olhasse para eles, além de suas idades? E ela disse, bem, eu sei que o jovem profeta era careca, o qual as crianças fizeram. Ele amaldiçoou as crianças por chamarem-no de careca. E o velho profeta disse que ele era um homem mais velho. Eu disse, agora, há algo mais a respeito de Elias. Ele era um homem peludo. E ele tinha sobre seus lombos um pedaço de couro atado ao redor de si. A Bíblia disse que ele era um homem peludo, e com um pedaço de couro sobre seus lombos. O espírito que estava sobre Elias veio para Eliseu em uma porção dupla, e então ele veio daqueles grandes homens operadores de milagres, onde ele operou na primeira vez com milagres e sinais, e ele operou pela segunda vez em uma porção dobrada de milagres e sinais, e então veio sobre outro homem e ele não fez nenhum tipo de milagres. Pergunto se vocês, meninos, ou algum de vocês poderia me dizer quem foi o terceiro homem que teve aquele espírito? Vocês poderiam dizer. Qualquer estudante aqui pode levantar sua mão e me dizer quem foi o terceiro homem que teve o mesmo espírito? O João Batista. Ele veio do deserto. Jesus disse: este é o Elias do qual foi falado que era para vir para restaurar todas as coisas, e aquilo fez Elias. Fez João vestir-se exatamente como Elias, talvez agir como ele, mas João não fez milagres. E foi prédito que aquele mesmo espírito viria à terra pela segunda vez. E eu creio que ele está na terra hoje. E ele está pregando uma grande mensagem de arrependimento através de um poderoso homem de Deus que não faz milagres, não fala de milagres, mas arrebenta o mundo com uma mensagem de arrependimento. E após João veio Jesus, não pregando muito, não tinha muito de pregador, mas estava realizando sinais e maravilhas como uma vindicação de que o ministério de João estava no tempo e vindicado. Então somos gratos ao Senhor por vivermos para ver o dia em que a história se repete novamente. E nós estamos vivendo neste dia. Elias, eu sempre pensei nele como um homem grande, alto, talvez magro, e nós vemos que ele era um homem destemido quando o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não se preocupava a respeito do que alguém pensasse a respeito dele ou o que o mundo tinha para dizer, contanto que o Espírito de Deus estivesse sobre ele. E vocês sabem, eu sou do tipo de pessoa que creio que esta é a exata atitude da igreja agora, ou em qualquer tempo, ou qualquer pessoa. Enfermidade. Nada te aborrece contanto que o Espírito de Deus esteja próximo de você. Você sabe disso. Deixe que uma pessoa esteja até mesmo muito doente, e deixe o Espírito Santo entrar no quarto e ungir aquela pessoa. Vocês verão uma pessoa mudada em poucos momentos. Eu fui ver uma moça morrendo há poucas noites atrás, deitada em um hospital, com um bebê prematuro, e tinha que ser feita uma cesárea, pois o bebê tinha morrido havia 4 ou 5 dias, causado por uma toxina urêmica. Oh, que situação, difícil demais para ser feita uma transfusão de sangue. O coração tinha aumentado de tamanho muitas vezes. O médico disse que ela não poderia viver por mais de 2 horas, e ela estava desviada. Mas enquanto eu falava com ela, eu dizia: irmã querida, você foi batizada ali em um tanque no tabernáculo. Disse: irmão Branham, eu tenho vagado tão distante. E ela disse: mas, eu me casei. Eu me casei com um rapaz pecador. E disse: eu não conseguia viver aquilo. Ela disse: no último verão eu estava quase me afogando e eu clamei por misericórdia. E ela disse: então
então Deus me avisou para voltar, que o meu tempo estava próximo, disse. E eu não voltei e disse: agora, aqui estou novamente, e eu sabia que tu estavas na cidade. Então eu enviei para te procurarem, irmão Branham, lutando com sua respiração, sob a câmara de oxigênio. E então nos inclinamos e eu disse: irmã, Jesus está tão desejoso de tomar-te de volta hoje, como esteve no dia em que ele te aceitou no altar, ainda mais desejoso, porque você ainda é sua criança, apenas fora de sua vontade ali. Enquanto sofria, ela virou sua face em direção a Deus. As lágrimas correram pelo seu rosto jovem, deixando um bebê com 18 meses de idade e outro morto dentro dela, e oramos, e a oração da fé. E em menos de 5 minutos a mulher estava sentada sob a câmara de oxigênio dizendo: irmão Branham, algo aconteceu em minha alma. Eu estou certa com Deus novamente. E então, quando o médico viu aquilo, disse: olhem, algo aconteceu, disse. Eu acredito que pela manhã nós vamos tirar o bebê por uma operação. Vem a diferença que faz quando a unção de Deus desce. Torna diferente. Onde ela estava uma vez amedrontada, pensando: ó, então acabou, acabou. Mas quando Deus falou, então tudo se soltou. E Elias, um homem destemido, e ele as fez. Eu creio que foram 4 milagres notáveis nos dias do seu ministério. E Eliseu fez 8 milagres notáveis, porque ele teve uma porção dobrada do Espírito. Vocês já olharam para aqueles profetas, viram que belo tipo de Cristo e a igreja foram tipificados ali. Quando Elias soube que ele estava indo embora, Deus o estaria levando, ele foi e encontrou Eliseu arando em um campo, porque o Espírito de Deus tinha lhe dito para ir a Eliseu. E quando ele viu Eliseu, ele apenas correu até ele e atirou o seu manto sobre ele, um sinal. E então, quando ele fez aquilo, Eliseu disse: conceda-me que vá primeiramente dar um beijo de despedida em meu pai e mãe. Vocês notaram que coisa estranha? Foi-lhe permitido ir dar um beijo de despedida em seu pai e mãe. Mas ao homem, na Bíblia, no Novo Testamento, não lhe foi permitido ir dar um beijo de despedida em seu pai e mãe. Disse: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Siga-me. Algo diferente. Nós não teremos tempo para entrarmos neste pensamento, talvez entremos um pouco mais tarde. Mas ele foi e matou o boi com o qual estava arando as cangas do boi, e tomou os instrumentos, e ajuntou-os no campo, e fez um fogo, e queimou os instrumentos com um fogo, e assou o boi, e fez um sacrifício. O que foi aquilo? Aquilo foi um sinal para o mundo de que ele cortaria e desligaria toda a atadura. Ele estava realmente saindo para um ministério de tempo integral. Ele estava saindo então, como um profeta ungido de Deus, e ele provavelmente nunca mais, nesta terra, poria os olhos em seu pai e mãe novamente. Foi por isto que ele lhes deu um beijo de despedida. Não somente isto, mas as ferramentas de trabalho que ele tinha, ele as queimou no campo para fazer um sacrifício para Deus, para mostrar que ele realmente tinha se desfeito de tudo para ser um profeta do Senhor. E que lição nós poderíamos tomar disto nesta noite? Que cada homem que vem a Cristo, e põe sua mão no arado e começa, e igualmente se vira para olhar para trás, não é digno de arar. Hoje, a razão pela qual nós estamos tendo tais dificuldades como estamos tendo, é porque há muitas meias conversões, conversão intelectual. Há 2 elementos no corpo humano que têm uma mente, e um deles é o arrazoamento. Um deles, o arrazoamento, é da mente, a qual é intelectual. O outro, está na alma, a qual não arrazoa, mas crê na palavra de Deus. Vocês sabem que há algum tempo atrás eles disseram que a ciência ria da Bíblia e dizia, quando a Bíblia disse, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eles diziam, a Bíblia é toda confusa, porque um homem não tem capacidade mental no coração com a qual possa pensar. Mas no ano passado, a ciência provou que Deus estava certo. Eles encontraram ali embaixo, no coração de um homem, não em um animal, mas em um homem, que há um pequeno compartimento onde não existe nem mesmo uma célula de sangue. E eles dizem que é o alojamento da alma, que a alma do homem vive ali. Agora, cada um de vocês tem tido experiências para pensar que quando, bem, alguém diz, isto não pode acontecer. Isto não pode ser, mas há algo ali embaixo, em sua alma, que lhe diz que aquilo acontecerá. E não faz qualquer diferença o que alguém diga, ou quão ilógico aquilo pareça ser, você já sabe que aquilo acontecerá daquela maneira.
Isto é porque a sua alma tem testificado, e os arrazoamentos têm sido expulsos como a Bíblia disse que eles seriam, expulsando o arrazoamento. Eu quero que cada cristão aqui, esta noite, não importa a qual igreja você pertença, isto não importa. Não tem nada a ver com isto desta vez. Nós já estamos muito longe na estrada para começar a discutir a respeito de qual igreja você pertence, pois a Bíblia diz muito claramente: por um Espírito nós somos todos batizados em um corpo. Se você está certo com Deus ou não, é o princípio mais importante. Agora, a mente razoará coisas. Em campanhas de avivamento de cura, se vê pessoas fazerem isto em suas mentes. Elas diriam: agora, olhe aqui, isto é totalmente ilógico. Aqui está uma senhora em uma cadeira de rodas. Eu não a conheço, nunca vi. Mas talvez ela possa ter ficado paralisada. Vê, eu não sei o que há de errado com ela. O que quer que seja, talvez diga que ela estava paralisada, talvez assentada ali por anos. Mas dizem os arrazoamentos. Os médicos dizem que há um depósito de cálcio sobre o osso. Você não pode mais se mover. Talvez a espinha esteja quebrada. Talvez haja algo errado desta forma. Talvez haja um homem cego assentado aqui, com seus olhos cegados. E você diria: bem, agora há razoamento. Agora, os médicos. Eu tenho estado nos melhores, e eles me disseram que eu nunca serei diferente. Bem, agora, o arrazoamento mental diria: isto é correto, mas agora, enquanto você persistir nestes arrazoamentos mentais, você nunca será diferente. Agora, a Bíblia disse que nós temos que expulsar o arrazoamento. Então, quando a sua alma diz que Jesus é o meu curador e eu agora creio nisto e aceito isto, então o arrazoamento sai. E a sua alma vem em primeiro lugar, e o que quer que Deus diga, ela não arrazoará de forma alguma, ela tomará aquilo, Deus em sua palavra. Isto é o que trará os resultados. Uma coisa tão simples. Isto não é nada que algo que um iria e diria ao outro: agora, eu tenho poder para te curar. Eu tenho poder para fazer isto, ou não é assim. É apenas tomar a Deus em sua palavra. E sua alma sempre concordará com a palavra de Deus, mas os seus arrazoamentos irão divergir dela. Um homem diz: eu não posso viver a vida. Aquela mocinha que se converteu outro dia, ela disse: eu não posso vivê-la. Irmão Branham, aquilo foi o arrazoamento, mas quando aquilo atingiu a sua alma, algo começou, tornou-se uma realidade então. Não foi mais o arrazoamento, foi tomar a Deus em sua palavra. Amém. Observe, quando você expulsar o arrazoamento, a alma responderá claramente. Não muito tempo atrás eu ouvi de um caso onde uma mulher que pertencia a uma certa igreja. Eu contei isto 2 ou 3 vezes, não aqui, talvez porque isto aconteceu há pouco, de uma mulher que, bem, ela vivia próximo a uma igreja e ela casou-se com um rapaz dali. O rapaz era convertido, mas a mulher não era. Então eles se mudaram para longe daquela vizinhança. Ela era uma pianista na igreja. Ela mudou-se para outra vizinhança, e as senhoras naquela vizinhança não eram tão morais e limpas como as senhoras da outra vizinhança. Então, elas usavam aquelas roupas um pouco curtas, e saíam e podavam o seu jardim e aquelas coisas que não eram corretas. Qualquer um que seja nascido de novo sabe que isso é errado. Ora, é apenas o diabo que te faz despir de suas roupas. Nunca houve ninguém na Bíblia, mas apenas poderes demoníacos que fizeram coisas assim. E o mundo está cheio disto. E é até mesmo religioso fazer aquilo. Ora, certamente aquilo é o diabo. E então aquela mulher, ela disse: agora, espere um minuto. Minha mãe era apenas uma cristã ultraconservadora e antiquada. E se estas outras mulheres podem estar tão bem na igreja como eu estou, porque eu não posso fazer como elas fazem? Vê. Aquilo estava nela desde o princípio. Ela disse: eu poderia ser tão boa como elas. E elas são muito bem ensinadas. Vê, aquilo era o arrazoamento. Agora, a alma dela lhe diria que aquilo era errado. Mas ela a empurrou para o lado. E ela foi e começou a fazer aquilo de qualquer maneira. As senhoras na igreja, a maioria delas fumam cigarros, o que é uma das coisas mais cruéis e horríveis que as mulheres já fizeram nesta era moderna. Vê. Mas ela disse: se a outra senhora pode fumar, por que eu não posso fumar? Então ela começou a fazer aquilo. Oh,
tão bela. O seu marido tentou falar com ela, disse: agora, querida, nós não fazemos isso. Ela disse: agora, veja, já o vê? Ela faria aquilo de qualquer forma. Vê. E esta alma, a Bíblia disse, ouçam. A Bíblia disse: a alma que pecar, esta morrerá. A palavra morte significa separar. Em outras palavras, a alma que descrer da palavra de Deus será finalmente separada de você. Agora, a morte. Se eu morrer agora, ou se qualquer cristão morrer, ela não seria separada de Deus, porque aquele que ouvir minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem vida eterna. Vê? Mas você seria separado um do outro. Separação. Ela continuou ferindo aquela alma sua. Finalmente ela começou a separar-se dela e afastar-se. E após algum tempo, ela chegou a um ponto quando um jovem companheiro mudou-se para a vizinhança, um homem casado, e ela começou a ter muita amizade com este belo e malandro companheirinho, e eles chegaram a ele buscando-a e levando-a a lugares, e finalmente aquilo prosseguiu até dar-lhe um beijo de boa noite, na cerca dos fundos. E após um tempo ela deixou seu marido, e ele deixou sua esposa e eles se casaram, o que é contrário à palavra de Deus. Mas aquela alma descrente, ela finalmente afastou-se de Deus, vê? Afastou-se dele. Ela estava seguindo pelo arrazoamento. Ela ainda estava tocando piano na igreja. Ela era um bom membro, tão boa como qualquer um. Ela mudou-se para outra vizinhança com aquele homem e continuou dentro da igreja. Levou sua carta para outra igreja. E então, a primeira coisa que vocês sabem, finalmente aquela mulher, depois daquilo, bem, se aquele homem, e alguma mulher ou homem, qualquer um, deveria saber disto. Se um companheiro é infiel ao outro companheiro, ele ou ela será infiel para você. Então ele começou com outra mulher. Então ela saiu novamente, e ficou por ali, e finalmente prosseguiu com um marido em um casamento civil. E aquilo finalmente a atingiu. Ela começou a ter algumas complicações e dores nas regiões baixas. E quando ela foi ao médico, aquilo tinha se tornado maligno. O médico disse: prepare-se para a morte, pois ela está vindo. Um certo ministro, o qual é um amigo meu, foi até ela para falar-lhe sobre sua alma. Ora, ela lhe fez entender, fumando um cigarro após o outro, disse: eu nunca mandei te buscar, e eu sou tão boa quanto você agora. Aquela própria atitude provou que ela era. Ela disse: eu pertenço à igreja. Eu me criei na igreja. Ele disse: ouça, não pertenço eu à mesma denominação a que você pertence? Eu sei que nossa igreja não ensina isso que você tem que ser nascida de novo antes, disse. E a respeito daquele homem, ela disse: caía fora. Se eu quisesse você aqui, teria mandado te chamar, disse. Tudo bem, eu fiz o que pude. Então, ao falar com o ministro, eu disse: observe-a agora. Ele estava tentando prepará-la para que eu pudesse ir orar por ela. E eu creio que a mulher teria sido curada. Eu disse: observe-a no final da estrada. É o único caminho. Porque ela apenas tomou aquele pecado e arrasou, ao invés de ouvir a sua alma. Mas aquela alma encontrará com ela algum dia. E quando ela estava para morrer, o pastor ainda com ela, as pessoas no quarto, e tudo tão normal. Pensava que estava tudo certo, ela absolutamente pensava que estava tudo certo. E quando chegou o momento de ela morrer, quando as faculdades mentais são movidas por sangue e nervos, os quais estão no cérebro, isso perecerá quando você morrer. Suas faculdades mentais e os seus arrazoamentos passarão, porque arrazoamentos não podem ir à presença de Deus. Aquilo arrazoaria com Deus. É a alma que vive. E agora, quando o sangue parou de ir através de suas células cerebrais, e os nervos cessaram, suas memórias, seus arrazoamentos começaram a se distanciar. Então, o que aconteceu? Aquela alma que ela tinha machucado, que tinha estado morta para ela por todos aqueles anos, começou a vir a ela, e ela gritou: meu Deus, eu estou perdida. E o pastor disse: agora, aqui, querida. Ela disse: eu estou perdida. E o médico correu e disse: ela está ficando histérica, e deu-lhe uma injeção. E ela ainda gritava. E ele deu-lhe outra injeção até que finalmente ela morreu com isto em seus lábios: eu estou perdida. Eu estou perdida. Uma injeção impediu o testemunho.
Isso selou os lábios dela para outros ouvidos mortais. Mas aquela alma que sabia que tinha sido abafada, ela a perseguirá enquanto houver uma eternidade. Então lembre-se, não vá pelo arrazoamento. Tenha certeza de que você está certo. E há uma forma de fazer isto, e esta é aceitando Jesus e ser nascido de novo do Espírito de Deus, quando toda a sua alma testifica que a palavra de Deus é correta. E permaneça com ela em cada palavra, porque então o seu espírito testifica com o seu espírito. E a coisa. Se. Aqui está, tome isto. Se amais o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós, diz a Bíblia. E agora, isto não é falar sobre os luteranos ou a Irmandade de Plymouth. Eu estou falando de pessoas santificadas, pentecostais e os demais. Isto é correto. Observe isto. Elias, ele sabia onde ele estava posicionado diante de Deus. De qualquer forma ele era destemido. E quando ele estava pronto para ir, e ele colocou seu cobertor, ou seu manto sobre Eliseu. Eliseu soltou-se de toda atadura, tudo, e matou o boi e queimou o sacrifício, e separou-se de tudo para seguir a Deus. Esta é a maneira que nós temos de fazer. Esta é a única maneira que há para vir ao Senhor Jesus Cristo. Exatamente correto. Queime as coisas atrás de você. Livre-se de tudo. Se os seus parceiros, melhor, seus amigos, estão te levando para as salas de jogos, ou te levando a festas de cerveja, a festas de baralhos, ou todas estas outras coisas, solte-se destas coisas quando você vier a Cristo. Livre-se de cada pedaço daquilo. Venha a Ele com mãos santas levantadas, dizendo: Deus, sê misericordioso para comigo, um pecador. Não importa quanto tempo você vem pertencendo à igreja, isto não tem nada a ver com aquilo. Tantas coisas cruéis estão acontecendo às pessoas hoje, e elas estão saindo dessa forma porque eles têm confiado na igreja, ao invés de Cristo. Observe. Então, a próxima coisa que aconteceu para mostrar que eles eram tipo e contratipo, Elias voltou quando ele se encontrou com Eliseu. Ele disse que estava indo para um outro lugar, para Gilgal. Bem, disse Eliseu, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Porque ele tinha se soltado de tudo mais. Ele apenas tinha uma coisa para seguir, e esta era Deus. Eu não posso voltar ao meu trabalho. Eu tenho queimado. Eu dei o último beijo de despedida em meu pai e minha mãe nesta terra. Então eu irei contigo. Esta é a maneira que os homens fazem quando se desligam de cada corda. Isto é correto. Bem, ele disse, eu subirei à escola dos profetas. Ele disse, eu irei contigo. Disse, você fique aqui. Disse, como vive a tua alma, eu não te deixarei. E ele foi à escola dos profetas, segundo estágio da jornada. Então dali eles foram ao Jordão. Ele disse, fique aqui enquanto eu vou ao Jordão. Ele disse, vive o Senhor, eu não te deixarei. Um tipo da igreja seguindo a Jesus Cristo. E quando eles cruzaram o Jordão, o qual significa Jordão sempre tem sido sinal de morte. E quando eles cruzaram o Jordão, Elias virou-se e disse, o que queres que eu te faça? Disse, que uma porção dupla do teu espírito seja enviada sobre mim. Disse, tu me pedistes uma grande coisa. Deus quer que nós peçamos por grandes coisas. Oh, que coisa! Deus, ele não esgota o estoque de bênçãos ali. Você não consegue pedir demais. Poderia você imaginar um peixinho deste tamanho, lá fora, no meio do oceano, dizendo, é melhor eu não beber muita água, pois ela poderá ficar bem. Seria tão irracional quanto parece, ou ainda mais irracional chegar a pensar que as bênçãos de Deus seriam exauridas por um crente. Todo o céu pertence a você. Então, quando ele pediu por uma porção dupla, ele disse, você pediu uma dura coisa. Mas se você me vir quando eu for, você terá isto. E quando ele foi arrebatado, Eliseu manteve seus olhos nele, e o seu manto caiu de volta, e uma porção dupla do Espírito veio sobre ele. Observe. Então quando esta porção dupla veio, ele foi e fez um trabalho em dobro. E aquilo era um tipo de Jesus Cristo. Ele disse, as coisas que eu faço, vos as fareis, e ainda maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai sobre uma. Eles viram enquanto ele era levado e esperaram ali na mesma cidade até que a promessa veio, e o Espírito Santo com o qual Jesus foi ungido, retornou sobre a igreja em uma porção dupla.
Então, se a sua alma tem sido movida e o seu arrazoamento tem sido afastado, não há nada impossível ao verdadeiro Deus vivo. Todas as coisas são possíveis para aquele que crer. Elias, sem dúvida, ele foi ungido. E uma coisa proeminente: as pessoas sabem quando você está ungido com o Espírito Santo. Elas podem, em seus corações, ou no seu arrazoamento, dizer: ó, ali, aquele sujeito é louco. Ó, mas dentro de seus corações eles admiram você, isto é certo. Dentro de seus corações. Eles podem te importunar, porque estão tentando concordar com seus arrazoamentos. Mas ali embaixo, dentro de seus corações eles admiram. A menos que suas almas estejam tão sufocadas a ponto de não terem nada a não ser arrazoamentos. Pois se você é um verdadeiro cristão, vivendo uma verdadeira vida, e vivendo a palavra e Deus está contigo, todos admirarão, se a sua alma ainda estiver em contato com Deus. Amém. Esta é a razão pela qual eu penso que é desnecessário se preocupar com as denominações. Certamente que é. Observe. Havia uma mulher, uma sunamita, não uma israelita, uma mulher sunamita. Ela era uma grande mulher, pois cria que havia um verdadeiro Deus vivo. E ela cria que Elias o representava. Ela tinha ouvido a respeito dos milagres de Elias. E ela sabia as coisas que ele tinha feito. Ela tinha ouvido outros testificarem. A fé vem pelo ouvir. O que falta à igreja hoje é testificar do nosso grande e poderoso Jesus hoje. Nós tentamos limitá-lo, tentamos dizer: bem, ele foi lá atrás, mas hoje ele é o mesmo que foi uma vez. E a igreja que tem uma visão disto e sabe, não deveria ser negligente em tempo algum, mas dizer em todos os lugares que for: Jesus vive e reina. A mulher, ela sabia que Elias era um servo de Deus. E quando eles vinham por aquele caminho, ela sempre tentava lhe fazer algum pequeno favor, procurando ser gentil com ele. E se há algo que nós deveríamos ser, é sermos gentis uns com os outros. Quando você vê um irmão ou irmã em falha, nunca repasse aquilo para ninguém. Segure aquilo contigo e ore por aquela pessoa. Seja gentil com elas. E se o Espírito de Deus está em vocês, vocês serão gentis uns com os outros. Jesus disse: eu vim para fazer tua vontade, Pai, e nós estamos cuidando dos negócios do Mestre, assim como ele estava cuidando dos negócios do Pai. E o mesmo Espírito que ele tinha para iniciar as obras do Pai e para consumar a expiação, para abrir um caminho para que nós pudéssemos levar a mensagem. Se aquele Espírito está em você, você terá aquele mesmo atributo em relação às pessoas. Tentar fazer o que pode para ajudá-las, não importa quem elas são ou onde elas estão. Você tentará ajudar as pessoas. Amém. Isto parece forte, mas isto é a verdade. Isto é correto. É melhor. Amigos, o tempo tem vindo onde nos aproximamos do fim. E algo tem que ser feito. Observe. Nós temos que ter fé de rapto bem agora. Eu creio nisto. E depois de amanhã à noite eu quero que você pense sobre isto quando eu falar sobre a segunda vinda e veja quão perto você acha que ela está. Observe isto agora. Como aquela mulher sunamita, ela disse para o seu marido: você sabe que há um homem santo que passa aqui para nos ver. E deixe-nos, eu te rogo, construir um pequeno quarto ao lado da casa para ele. Em outras palavras, nós queremos estar tão próximos dele, quando ele estiver nestas redondezas, o quanto pudermos estar. Nós sabemos que ele é um judeu e nós somos gentios. Mas ainda assim ele é um homem santo, e nós reconhecemos o que ele é. Nós acreditamos que ele é um homem confiável. E então, nós temos dinheiro suficiente para fazer isto. Então deixe-nos apenas construir um pequeno quarto ao lado da nossa casa e colocar um pequeno banco, uma pequena cama, para que quando ele passar, e alguma água, jarra e assim por diante, para ele poder se refrescar, deitar e repousar. Como Deus sabe todas as coisas antecipadamente e faz preparativos para isto. Amém. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas desde quando o mundo, antes mesmo que houvesse uma estrela no céu, antes mesmo que houvesse luz no firmamento, Deus conhecia cada profeta que já viveu e qualquer coisa que os homens e mulheres iriam fazer. Ele é infinito.
E como ele avisa o seu povo para preparar as coisas como antes da destruição diluviana, como ele está preparando as pessoas hoje, como ele preparou aquela mulher. Observe o que aquela pequena cama fez mais tarde. Aleluia. Observe. Ela construiu a cama porque ela foi inspirada para fazer aquilo. E quando Deus te dá uma revelação para fazer algo, e se aquilo for a coisa certa para você fazer, faça-a. Não espere até amanhã. Faça-a quando Deus disser para fazê-la. Ela era capaz de fazer aquilo agora. Primeiramente, você não quer ser um fanático. Mas se aquilo estiver de acordo com a palavra, faça. Se Deus está falando contigo agora, ou falará esta noite, ou amanhã, ou qualquer tempo em sua vida, você sabe que não tem vivido onde deveria viver. Você sabe que está professando algo que você não possui realmente em sua alma, e você não está escondendo isto de Deus. E você deveria estar certo. Você deveria viver em um lugar com Deus todos os dias onde o sol está brilhando. Então vá até Deus e peça-lhe para te dar isto e Deus o fará. Pois é a inspiração te liderando desta maneira, porque esta poderia ser a vontade de Deus. Aquela pequena mulher disse: eu creio. Em outras palavras, se eu pudesse colocar assim. Isto poderia ser dramatizado. Marido, aquele homem é um homem pio, e algo me diz que eu deveria fazer alguma coisa por ele. Então eu vou te pedir. Tu és o marido e o cabeça da casa. Então eu te peço, se permites, que chame os carpinteiros para construírem apenas um pequeno quarto ali para aquele santo homem. E, de alguma forma, marido, eu penso que nós deveríamos comprar-lhe uma pequena cama e colocar ali naquele quarto. Não seria isto bom? Então, eu me sinto guiada a fazer assim. Você alguma vez já teve este tipo de liderança? Deus liderando, trabalhando de maneira misteriosa, realizando suas maravilhas. O que seria se ela tivesse falhado em fazer aquilo? O que seria se ela tivesse falhado? Teria havido terrível escuridão e tragédia. Mas porque ela não falhou e fez como Deus a guiou para fazer, houve bênçãos e alegria. Vê. Faça como o Espírito Santo diz. O que o Espírito diz para fazer, faça-o rapidamente, diz a Bíblia. Amém. Observe-a agora. Ele construiu o quartinho, colocou as coisinhas ali, e toda vez que ele as passava por ali, ele tinha um lugar para ficar. Então, um dia, lá veio Elias. Ela estava preparando para ele, sabendo que ele viria algum dia. E a mesma coisa acontecerá algum dia para aqueles. Aqui está. Aqueles que estão preparados e esperando pela vinda do Senhor. Ele surgirá algum dia, e então será melhor que você tenha um lugarzinho aqui dentro. Prepare-o agora. Pois isto é a única coisa que lhe servirá. Essa outra, nossas casas, nossos lares, nossa pátria, nossa popularidade, nossa carne, nossas roupas, vamos largar tudo e deixar aqui na terra. Mas apenas isto que está do lado de dentro é o que irá com ele. Prepare isto, prepare agora. Não seja enganado. Eu tenho estado ao lado de muitas pessoas na hora da morte que pensavam que estavam certas e descobriram que estavam erradas no final. Então, receba um alerta solene antes que ele chegue aqui. Tenha um lugar preparado para ele. Então Elias veio, e o porteiro talvez tenha dito: como seria se vocês tivessem conhecido os costumes orientais, como eles fazem? Como o homem disse, sairia e diria: agora, tu, santo profeta de Deus, há um lugar preparado para ti aqui, que a minha senhora tem preparado. E ela me deu o direito de convidá-lo para entrar. Você encontrará tudo esperando por você, e eu vou buscar um pouco de água. Você poderá se refrescar. E assim que o padeiro ou o cozinheiro preparar o jantar, eu trarei algum cordeiro assado e algum pão para que você possa se refazer. Isto é a gentileza da minha senhora. Bem, Elias diria: bem, isto é maravilhoso. Diga a ela que eu disse obrigado. Ela vai. Ele sobe, olha do lado de dentro, e tudo estava tão polido e limpo. Esta é a maneira que Jesus quer te encontrar quando ele vier. Polido, não como uma porção de coisas do mundo, mas com o evangelho que purifica. Não apenas clareado, mas lavado e branco. Amém. Tudo limpo pela purificação do Espírito Santo em sua vida, separando você das coisas do mundo. As velhas coisas morrem e passam, e todas as coisas se tornam novas. Você vê isto? Muito bem. Agora, observe. Então Elias anda por ali e diz:
Olhe aqui, não é isto maravilhoso? E aqui simplesmente está a mais bem arrumada caminha e apenas para mim. Então eu acho que vou me deitar um instante. Descalçou suas sandálias, pois o servo tinha lavado seus pés. E ele deitou na cama e disse: "Oh, isto é maravilhoso." Eu me pergunto se Cristo viesse em nossos corações esta noite, se ele os encontraria livres das coisas do mundo, para que ele pudesse cumprir onde está. Venham a mim todos vos que estáis sobrecarregados, e tomem sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso. Descansando com Cristo, que coisa maravilhosa. A outra noite o Senhor me deu uma mensagem sobre descanso. O princípio de todo cristão está baseado no descanso. Eu acordei mais ou menos às 10 horas da noite. Eu não tinha nenhuma audiência para a qual pregar, e então, eu simplesmente, eu me virei e acordei minha esposa e preguei para ela até 1 hora da manhã sobre descanso. Boa audiência. Mas isso estava queimando em meu coração. Descanso. Eu disse: "Por que estamos preocupados? Não se turbe o vosso coração", disse ele. "Nós estamos apenas descansando. Vinde a mim e encontrareis descanso. Tomai sobre vos o meu jugo, aprendei de mim." Encontrando descanso então, enquanto eu disse: "Uma vez que você vem a Cristo, uma vez que você crê nele, uma vez que o aceita, você entra no descanso. Todas as coisas do mundo parecem se desvanecer. Então você tem encontrado descanso, descanso para a sua alma. E você entra naquele estado e ali você permanece. Então você está descansando com Cristo." Agora, enquanto Elias estava deitado sobre a cama e estava descansando, então o Espírito veio a ele e disse: "Vá, pergunte à mulher sunamita o que nós poderíamos fazer por ela, por causa de toda essa gentileza agora. Se você quer encontrar favor de Deus, seja um favor para Deus. Venha a ele. Você é um pecador e quer ser curado, primeiramente venha e dê a sua vida a ele. Venha primeiro. Se você é um membro de igreja e quer ser um cristão, primeiro venha para Cristo, então depois disto você poderá ser um membro de igreja." Então, veja, Elias encontrou um lugar para descansar, e então o Espírito veio a ele. Ele disse: "Vá, veja o que nós poderemos fazer por esta mulher." Ele disse: "Poderia eu falar ao capitão-chefe? Poderia eu falar ao rei?" Em outras palavras, eles me pediram que descesse para vê-los. "Eu vou orar por eles" ou algo assim. Eu estou familiarizado com eles. Poderia eu falar com eles? Ela disse: "Não, eu simplesmente habito entre o meu povo. Eu sou uma gentia, então não há muito para mim, mas eu vejo agora, muitas pessoas, quando você faz algo pelo Senhor e você quer, você quer soar uma trombeta a respeito daquilo. Vê. Você sabe quem é o responsável por aquela igreja ter aquelas belas janelas. Sabe quem foi o responsável por aquilo? Saiba você, fui eu quem fez aquilo. Mantenha aquilo para si mesmo quando fizer algo." Jesus disse assim: "Quando derdes vossas esmolas, não soai a trombeta diante dos homens, porque você será recompensado por eles. Mas soe. Mas mantenha aquilo em seu coração, e aquele que em segredo vê o que eu te revelará, abertamente te recompensará." Agora, observe. Eu amo isto. Este é apenas o simples velho evangelho, mas esta história nunca se desgastará. E observe. Como ela estava naquela condição e isto não queria aquilo. E ele, Geazi, veio até ele e disse: "Ela não tem filho e seu marido é velho." Então ele disse: "Volte e diga a ela que no tempo da vida, este ano, ela abraçará um filho em seus braços." Bem, eu imagino o que a mulher pensou. O que é isto? A maior coisa que poderia acontecer comigo, que eu produza a vida em mim mesma. Então, como poderia ser isto? Mas eu não vou questionar. E quando aquilo veio a acontecer, quando um homem está falando sob a unção do Espírito Santo, aquilo acontecerá. Aquele era o profeta. E aquilo aconteceu exatamente da forma que ele disse. Ela deu à luz a um filho e ela estava bem. Ela o amou e assim por diante. E veio a suceder que mais ou menos com 12 anos de idade, e um dia, enquanto ele estava fora, no campo com seu pai, este talvez com seus 70 anos, um homem velho, e estava ali fora na colheita, porque ele provavelmente era um homem rico, ele deve ter tido uma insolação ou algo assim. Ele começou a gritar:
minha cabeça. E ele pediu a um dos servos para levá-lo para a mãe. E a mãe o assentou em seu colo até que por volta do meio-dia, e o bebê morreu, a criancinha. Agora, o bebê está morto. Que bem lhe seria o bebê se Deus o desse e então ele o tomasse dela. Então você sabe o que ela fez? Se ela tivesse sido apenas um membro de igreja morno, ela teria se tornado amarga bem ali. Mas como ela não era morna, ela era abençoada por Deus, porque ela tinha feito aqueles preparativos. Quando aquilo aconteceu, ela tomou o bebê, olha o que ela fez, levou o bebê para fora da porta, desceu pela rua e virou a esquina, e o levou ao quarto de Elias, e o deitou na cama de Elias. Que lugar para colocá-lo? Amém. Sobre a cama de Elias. Olhem, eu estou tentando dizer que a mulher foi inspirada. E através de todas as eras, as pessoas inspiradas agiram estranhamente para o mundo, mas elas sempre estão fazendo a vontade de Deus. Foi uma coisa estranha Paulo ter tomado lenços e aventais de seu corpo, os enviava aos doentes e aflitos. Há alguma coisa ali dentro, eu desejaria poder fazer com que vocês vissem isto. Há alguma coisa agora, o que? O que seria se um médico estivesse ali de pé? Ali vem a mãe com aquele bebê morto e rígido, tombou por causa de uma insolação, e seus olhos viraram para trás, e sua boca aberta, sua língua para fora. E ali vai ela carregando o morto, saindo para deitá-lo na cama do pregador. Ora, ele teria dito: você é fanática. Ela não teria prestado nenhuma atenção àquilo. Ela estava fazendo exatamente o que sua inspiração lhe dizia para fazer. Posso parar aqui um minuto? Você sabe que a Igreja do Deus Vivo. Eu vou dizer algo. A Igreja do Deus Vivo é fundada inteiramente sobre a revelação espiritual. Isto é certo. Isto começou no Éden quando Adão e Eva, e quando Caim e Abel, ambos os rapazes, foram a Deus e construíram um altar e adoraram a Deus, ambos, um deles um crente e o outro um incrédulo. E se Deus apenas requeresse que você tivesse fé nele para unir-se à igreja, para fazer um sacrifício, Deus seria cruel e injusto por condenar Caim, pois ele fez a mesma coisa que Abel fez. Vê como o diabo apanha as pessoas hoje. Elas pensam: bem, eu vou à igreja. Certamente que eu creio em Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Cada diabo no inferno crê da mesma maneira. Eles confessaram isto publicamente, diante de milhares. Confessaram ser ele o Filho de Deus. Eles não foram salvos. Conversão é uma experiência, nascido de novo. Observe quão glorioso, que coisa maravilhosa. Agora, quando a mulher percebeu que aquela inspiração estava sobre ela, ela obedeceu exatamente, porque ela sabia que aquilo estava em harmonia com o sobrenatural. Você diz: a respeito do que você está falando, irmão Branham? Eu estou tentando fundamentar a fé de vocês num nível onde Deus é todo-poderoso e supremo, e tudo pode, e é onipotente. E ele não tem mudado. Sua natureza não muda. Minha natureza pode mudar, a sua pode mudar, mas a natureza de Deus nunca mudará. Se ele ainda é o grande Deus Jeová, que criou os céus e a terra e tinha todos os poderes em sua mão, ele ainda é o mesmo Jeová esta noite. Se ele é o Deus todo-poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Se ele não pode fazer todas as coisas, ele não é o Deus todo-poderoso. A inspiração te diz isto. Arrazoamentos te dirão que não é assim, mas a inspiração diz que é assim. Inspiração da alma, não da mente. São os arrazoamentos da mente, a teologia, credos do homem assim chamados, que te deixarão muito religioso. Aquilo te fará tão religioso e te fará guardar os dias de sábado e todas aquelas outras coisas, mas negará a existência do Todo-Poderoso para realizar milagres e operar o sobrenatural. Não disse o Espírito que nos últimos dias eles seriam desta maneira: teimosos, altivos, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, dos quais vós, pois, afastai-vos à corte, igreja. Como foi que Abel soube como oferecer o sacrifício correto? Ele foi inspirado. Hoje, em geral, as pessoas agem como Caim. Elas dizem: Caim sem dúvidas disse: se nós construirmos um belo altar, vamos fazê-lo bonito, para adorarmos Jeová em tal lugar. Ele apanhou os lírios do campo. Ele os colocou sobre o altar. Ele apanhou frutas da terra. Ele as colocou ali. Ele as deixou muito bonitas. Construiu para si uma bela igreja, um belo altar, e ajoelhou-se, e disse:
Jeová, eu ofereço isto para ti. Deus recusou aquilo. E hoje as pessoas estão tentando ir para a melhor igreja, onde as pessoas se vestem melhor, onde o pastor seja um pouco mais formal e não tão fanático, como eles chamam isto. Vocês sabem, a mente mundana é uma inimiga para Deus. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E Deus, pela loucura da pregação, agradou-lhe salvar o mundo, ou aqueles que crescem. Como uma é contrária à outra. Agora, rapidamente, vamos chegar ao encerramento ou a esta conclusão. Observe apenas um momento. Quando Abel, por inspiração, veio, sem beleza, mas ele veio em inspiração. Ele não tinha Bíblia para lhe dizer que deveria ser um cordeiro. Mas Deus lhe revelou que seria um cordeiro, não inspiração para dizer-lhe que não seria. Caim disse: bem, agora, arrazoando, deve ser frutas. Eles devem ter comido maçãs. Então eu trarei e oferecerei frutas, e Jeová as receberá, porque parecerão melhores do que seriam. Então Jeová as aceitará. E hoje as pessoas pensam a mesma coisa, e evitam pequenas missões e assim por diante, onde o evangelho está sendo pregado. Algumas vezes evitam pessoas porque elas não se vestem exatamente na moda, ou a maneira como nós chamamos isto. Elas querem agir como um mundo e serem como um mundo, como a mulher sobre a qual eu lhes contei há pouco. Porque isto é arrazoamento e você não pode caminhar por isto. Não, Senhor. É pela inspiração. Quando Jesus voltou do Monte da Transfiguração. Vamos selar isto agora. Quando Jesus voltou do Monte da Transfiguração, ele disse aos apóstolos: ele disse: que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Um deles disse: tu és Elias, e o outro disse: que tu és o profeta. Um outro disse: tu és Jeremias. Ele disse: mas quem vos dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bendito sejas tu, Simão, pois carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu tem te revelado isto. E sobre esta rocha eu construirei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era por isto que a mulher sunamita estava se guiando. Era impensável levar um bebê morto para a cama daquele pregador. Mas a inspiração falou. E se a inspiração falar contigo e dizer que você está brincando da igreja, se a inspiração te disser que é tempo de se livrar dos hábitos imundos, ouça a inspiração. Isto é o Espírito Santo falando e abrindo um caminho. Nunca o rejeites, se há algo, a menos que seja contrário à palavra de Deus. E qualquer coisa que você fizer, justa e limpamente, está em concordância com a palavra de Deus. Isto está em acordo. Amém. Não importa o que as pessoas pensam, o que outros dizem, é a inspiração liderando você. E se estiver de acordo com a palavra, então a inspiração é uma liderança para você. E ela toma o bebê, ela dá a volta e o deita em sua cama, na cama dele. O que aconteceu? O seu marido veio. Eles estavam chorando e gritando e tudo mais. O bebê estava morto. Mas a mulher, amém. Eu amo isto. Sua fé estava em ação. Ela estava tão calma o quanto poderia estar. Algo a tinha atingido naquele momento crucial. Algo tinha tomado controle. E se algo tomar o controle em tempo de morte na família, o que deveria tomar controle esta noite, quando a vinda do Senhor Jesus Cristo está à mão? Algo a atingiu. Inspiração. Ela caminhou ao redor, tomou o companheirinho, deitou-o na cama do profeta. E o seu marido disse: ó querida, o que faremos? Ela disse: tudo está bem, marido, amém. Sua fé a impulsionou a agir. E não importa quanto, irmã, você na cadeira de rodas, creia que Deus é curador. Se a sua fé não pode partir para a ação, você sempre estará na cadeira de rodas. Mas quando a sua fé puder se mover a um lugar em sua alma que confirma isto, não há razoamento, mas algo aqui que confirma isto, então, irmão, alguma coisa acontecerá. Você começará a se mover, porque será impossível que isto não aconteça. Isto é verdade. Então observem o que aconteceu. Ela disse: sele-me uma mula, amém. E ande na direção do Monte Carmelo tão rapidamente quanto possa ir. Eu gosto disto. Disse: sele um jumento e vá adiante. Não se desvie nem mesmo para o leste, eu te ordeno. Eu gosto disto. Ela estava a caminho para encontrar-se com o homem de Deus. Ela tinha uma necessidade e ela sabia que Elias era o representante de Deus.
Ela não sabia que Elias iria devolver a vida ao bebê. Mas ela sabia que Elias era sumamente reconhecido e vindicado, que era um servo de Deus. E esta noite o Espírito Santo é a vindicação de que ele está aqui, que o seu poder está com o crente. E se nós pudéssemos simplesmente reconhecer isto, pela inspiração que nos guia para fazer no momento crucial, para tomar a nossa decisão de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que os vizinhos irão pensar ou de acordo com o que alguém mais irá dizer, ou o que o meu pastor irá dizer, ou os meus membros irão dizer, mas para aquilo que Deus está guiando você. Então ela tomou a decisão. Eles montaram na mula e foram pelo caminho. Ela pensou: se eu puder chegar àquele homem de Deus, eu saberei o porquê quando ela veio. Deus não diz sempre aos seus profetas tudo o que vai acontecer. Ele apenas lhes diz aquilo que ele quer dizer. Deus é soberano. Você nunca será capaz de ver homens indo ao redor do mundo, simplesmente curando pessoas aleatoriamente e assim por diante. Eu tenho tentando desfazer isto o mais duramente que pude em minha vida. É por esta razão que vocês observam nas campanhas. Eu observo tudo solenemente para ver a visão primeiro, o que Deus diz que fará. Pois você pode sapatear, chutar e ungir e fazer tudo mais. E se o diabo tem um direito ali, qualquer coisa não confessada em seu coração, ou qualquer incredulidade, ou qualquer dúvida, qualquer coisa ali, qualquer coisa que você tenha recusado fazer ou não, o diabo ficará bem ali, porque ele terá direito de ficar. Isto é certo. Jesus nunca curou aleatoriamente. Ele disse: eu nada faço sem que o Pai antes me mostre. Você nunca estará no mesmo nível que Jesus esteve. Aqui, há algum tempo atrás, um ministro de uma certa denominação que não cria em milagres, nem mesmo cria no batismo do Espírito Santo, agora, ele disse, ouça, pregador, ele disse, se você é um apóstolo, se você é um profeta, eu nunca disse isto, Senhor. Não sou nenhum apóstolo nem um profeta, eu disse, eu sou um servo do Senhor Jesus, ele disse, se você é o Criador, eu disse, eu nunca disse que era o Criador, eu disse, o Senhor Jesus é o Criador, disse, mas se você é como os apóstolos eram, eu disse, nunca, apenas salvo pela mesma graça, disse, bem, você diz ter o mesmo Espírito Santo? Eu disse, agora você está acertando. Isto é correto, ele disse. Então, se você é um como os apóstolos que tinham o Espírito Santo, então por que você não vai ali ao hospital e diz: cada um de vocês, pessoas doentes, levantem-se e saiam, e disse: cada uma delas lhe obedeceria, fariam o que você lhes dissesse para fazer. Eu disse: você ainda crê que Jesus salva? Absolutamente, eu disse. Vá ali às casas noturnas, às pistas de corrida, aos bares, diga: cada um de vocês é cristão, saiam e afastem-se do mundo, ele disse. Eu poderia, se eles crescem, eu disse. Eu também poderia, isto é correto. Certamente. É isto. Trata-se da expiação, corretamente, ele disse. Bem, lembre-se, Sr. Branham, ele disse. Os apóstolos nunca cometeram um erro. Cada pessoa pela qual eles oraram foi curada, eu disse. É melhor você não falar isto à minha menina de 8 anos de idade. Ela te fará ficar com vergonha de si mesmo. Você não conhece a Bíblia melhor do que isto, eu disse. Que coisa, um homem com um diploma de doutor e não conhece a Bíblia mais do que isto, ora, eu disse. Quando Jesus saiu do Monte da Transfiguração, os apóstolos tinham estado ali dando o seu melhor para expulsar um demônio de uma criança epilética. E o homem veio e disse: eu o trouxe aos teus servos, e eles não conseguiram fazer nada com ele. E eu o trouxe a ti, Jesus disse: por quanto tempo sereis incrédulos? Trouxeram a criança ali e não o questionaram. Ele era Deus. E ele simplesmente expulsou o espírito, saiu dele. Os apóstolos disseram: porque nós não pudemos fazer aquilo. Eles tinham falhado. Paulo deixou seu amigo doente, Timóteo, com um problema no estômago. Mas eles estavam fazendo o melhor que podiam com o que eles tinham. Jesus tinha o Espírito sem medida, nós o temos em medida. Disse: como podeis condenar um homem? Eu disse: por falar em algumas das falhas, porque você não fala sobre alguns sucessos, se você é um cristão. Por certo que o coração dele estava distante de Deus, sua intelectualidade o estava guiando por alguma experiência teológica que ele teve. Eu disse: aí está você, ele disse. Bem,
Se você, eu ouvi você dizendo em um dos seus sermões que Jesus disse: as coisas que eu faço, vos também as fareis, disse. Vamos ver você partir o pão e então alimentar os 5.000, e deixe-me ver você transformar a água em vinho, eu disse. Nós estamos em nossa infância. Estamos crescendo. E quanto mais rápido nós tirarmos vocês, o bando de fanáticos formais do caminho, nós estaremos fazendo isso, mas nós estamos fazendo, eu disse. Agora, a cura não é mais questionada. Mesmo os médicos a reconhecem. As melhores associações médicas de toda a Associação Americana de Medicina reconhecem que a cura divina vem pelo sangue de Jesus Cristo. Isto é correto. Eu disse: se nós pudermos tirar vocês do caminho, o bando de incrédulos, o suficiente para conseguir com que Deus se mova através da multidão, vocês verão tais coisas acontecerem. Nós simplesmente estamos crescendo. Olhe para os milagres de Jesus, começaram da mesma maneira e finalmente aumentaram até a ressurreição do morto. Observe, a mulher foi ao profeta, e o profeta disse: ali vem a sunamita, e Deus não tem me mostrado o que está em seu coração. Ou ele não sabia. Então ele viu a maneira dela ali, então disse: Geazi, estou um pouco preocupado sobre isto. Corra e pergunte a ela qual é o problema. Eu vejo que ela parece estar carregada de tristeza, sua cabeça está baixa. Parece que ela quase matou aquela pequena mula, e ali veio ela cá, e pergunte a ela qual é o problema. E Geazi correu ali e disse: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o bebê? Vejam, aqui está uma palavra que sempre me estarreceu. Ela disse: tudo vai bem, amém. Tudo vai bem, e o bebê dela era um cadáver. Tudo vai bem com o meu marido, tudo vai bem comigo, e tudo vai bem com o bebê. Então ela veio até onde ele estava, e ela caiu aos seus pés. Ela começou a revelar para ele. Então ele disse para Geazi: Geazi, tome esta vara em sua mão e vá. Oh, que coisa! O que o pregador precisa hoje é de uma vara. E avançar, queimar o boi, as ferramentas. Aprontar-se. Disse: você partirá. E se algum homem te convidar para uma festa social, não vá. Se eles vão ter um grande jantar, não creia naquilo. Se eles vão ter que parar para jogar baralhos em uma igreja, não creia naquilo. Se qualquer homem saudar você, não o saúde, mas vá diretamente e coloque isto sobre o bebê. Esta é a comissão da igreja hoje: deitar fora todo fardo e o pecado que facilmente nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos é proposta. Hebreus 12 diz: vendo que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, como os milagres foram feitos por fé, diz: deixemos de lado todo o fardo e o pecado que tão facilmente nos rodeia. Nós estamos perdendo muito tempo para pequenas coisas sociais. Nós estamos perdendo muito tempo tolerando o mundo. Nós estamos parando muito para ver se não estamos ficando um pouquinho fanáticos. Eu tenho mais medo da pessoa que tem medo do que da pessoa que é um fanático. Isto é correto. Oh, que coisa! Eu preferiria ter um pouco de fogo selvagem do que não ter nenhum fogo. Certamente preferiria. Eu preferiria estar ao redor de um fogo que está pipocando e saltando a qualquer tempo enquanto o mundo está frio, do que estar ao redor de um iceberg. Certamente. Não pinte um fogo. Você não pode ser aquecido por um fogo pintado. Você tem que ter um fogo real. Não o que os apóstolos fizeram, mas o Espírito Santo nos apóstolos, porque é o mesmo Espírito Santo hoje. E sigamos adiante. A ciência, há 150 anos atrás, afirmou que se um homem chegasse a terrível velocidade de 30 milhas por hora, 48 quilômetros por hora, a gravidade o arrancara da terra, porque ele estava andando em um carro de boi. Você acha que a ciência sustenta isto hoje? Não, senhor. Eles estão andando a 1.600 milhas por hora, 2.560 quilômetros por hora. Em um avião a jato e ainda aumentando, avançando. Nós chegamos a um lugar onde nós podemos crer no batismo do Espírito Santo. Nós podemos crer na cura do enfermo. Vamos avançar para a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Um cientista somente pode ir tão longe até que ele caia de volta. Nós temos recursos disponíveis. Nós temos descoberto recursos, por uma promessa divina de ninguém mais do que o Filho de Deus, dizendo: aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Amém.
Eu me sinto religioso bem agora. Oh, que coisa! Pensem nisso. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em Deus. Eu já tenho fé suficiente para o enfermo agora. Deus, dá-me fé suficiente para algo mais. Eu estou faminto. Meu estômago está aumentando. Eu quero mais de Deus. Então a mulher disse: ela viu Elias tomar a vara e sair assim. Ela disse: isto não me satisfaz. Ela não sabia se Deus estava naquela vara ou não, mas ela sabia que Deus estava naquele profeta. Então ela disse: eu ponto vive o Senhor e nunca morra a sua alma. Disse: eu não te deixarei. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Amém. Se vocês não aceitam as batatas frias, perdoem-me por esta expressão. Se o diabo quer dizer a vocês: bem, vai una-se a uma igreja. Simplesmente fique ali. Em algum dia glorioso, no milênio, haverá cura para o enfermo e haverá experiências novamente. Se você quiser que o diabo enfie aquilo goela abaixo e esperar por algo mais, você está recusando torta e sorvete, frango frito e as boas coisas. Amém. Eu não posso ficar satisfeito por unir-me a uma igreja. Eu tenho que me familiarizar com Cristo. Não importa se a sua vara teológica está dando voltas ao redor. Eu não creio nisto, na sua vara de medir. Se você fizer isto, e se você fizer aquilo, e se você fizer assim, eu não gosto destas velhas varas de medir. Expulse esta coisa e obtenha o Senhor Jesus. A mulher disse: eu não te deixarei, porque eu sei que tu estás nisto. Eu não sei se ele está na igreja metodista, ou na igreja batista, ou na igreja pentecostal, ou na igreja luterana. Eu não sei sobre isto. Mas eu sei que ele está em meu coração. Amém. Ali é o seu lugar de habitação. Ela disse: eu não te deixarei. Eu vou ficar bem junto a ti. Ó, ela ficou com a sua convicção. Ela permaneceu com sua fé para crer naquilo. Ela veio por todo o caminho e passou por todos os espinhos, e assim por diante, e todos os perseguidores, e todos os zombadores e escarnecedores. Ei, você sabe que eu sempre pensei que havia algo obscuro a respeito daquela mulher. Olhe para onde ela está indo agora. Vê, ali está você. Você tem que cruzar através de cada barreira e queimar cada cerca atrás de si para chegar a Cristo. Não importa o que o mundo diz, o que a igreja diz, o que as pessoas dizem, é o que Jesus diz que conta. Então Elias vá com ela. E se você vem a Jesus daquela maneira, ele irá contigo pela jornada da vida até o final da estrada. Sim, ele irá. Em algum destes dias, aleluia. Nós teremos que chegar àquele ponto. Eu quero que ele seja meu amigo então. Minhas igrejas serão queimadas e explodidas com bombas atômicas e tudo mais, mas o meu Senhor viverá para sempre. Eu quero estar nele. Este é o meu motivo. E este é o desejo do meu coração, é estar nele. Observe. Ele foi ao quarto. Rapidamente agora, encerramos. Ele foi ao quarto onde o bebê estava. Ele não sabia. Ele caminhou para cima e para baixo pelo piso. As pessoas do lado de fora estavam ansiosas e aguardando. Ele caminhou para cima e para baixo no piso, para frente e para trás, até que o Espírito ungiu profundamente. Ele correu e atirou-se sobre aquele bebê, colocou seus lábios contra os lábios dele, e sua cabeça contra a cabeça dele, e seu nariz contra o nariz dele, e sua mão contra a mão dele, e o Espírito de Deus veio através dele para aquele bebê. É como impor as mãos sobre os enfermos ou o que quer que seja. E o bebê espirrou 7 vezes e veio à vida. A inspiração da mulher estava dando resultado. Algum dia, irmão, quando o sol se recusar a brilhar, quando a lua se for e as estrelas esconderem os seus rostos da terra, e o último sermão for pregado, e a Bíblia for fechada, as igrejas explodidas em pedaços, e as rochas estarem em convulsão e clamando: eu quero conhecê-lo. Amém. Como o poeta disse na canção, eu posso ver Adão sacudir Eva e dizer: Eva, e agora a querida Eva sacode Abel, e diz: Abel sacode Sete. Sete sacode Noé. Noé sacode Abraão. Amém. O tempo tem vindo. Conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Conhecer para onde a minha inspiração tem me guiado, e ter sido classificado como um fanático e assim por diante, mas ela me trouxe em linha, ela me trouxe ao lugar do resultado. Mães, vocês, mamães e papais grisalhos, não se preocupem.
Céus, a inspiração que te guiou para Cristo, e vocês vieram através de muitos perigos extenuantes e armadilhas. Não se preocupem, em alguma manhã ela produzirá o resultado. Ela produzirá o resultado. Jesus virá. Nós seremos levados com ele nos ares. Observe aquele bebê, deitado, estendido ali sobre a cama daquele profeta, onde a inspiração colocou ali preparado. E Deus tem seus braços estendidos esta noite, e o seu coração foi colocado ali. Ele quer preparar um lugar ali para que ele possa vir e alcançar e te levantar e te levar na ressurreição. O mesmo Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová, aquele que caminhou diante de Abraão. Alguém disse: você afirma que aquele era Deus Jeová? Claro, a Bíblia disse que era. Havia dois anjos que caminharam para, disse, como eles comeram aquela vaca e comeram, eu quero dizer aquela novilha, e beber o leite da vaca, comer pão de milho e manteiga. Aquele era Deus. Sim, Senhor. A Bíblia disse que aquele era Deus e dois anjos. Oh, eu disse, vocês limitam a Deus com a sua incredulidade. Eu disse, Deus não tinha nada a fazer. Ele disse, venha aqui, Gabriel. Venha aqui, Miguel. Fiquem aqui ao meu lado. Ele disse, o irmão Branham Azopra. Entre nesse corpo. Amém. Quando alcançou o irmão Branham Azopra. Entre nesse corpo, disse, venham aqui, punhado de átomos e um pouco de luz cósmica, poucos metros cósmicos, um pouco de petróleo e coisas que compõem neste corpo. Ele o formou e entrou ali dentro, desceu e falou com Abraão, com poeira em suas vestes, e tinha suas costas viradas para Sara quando ela riu na tenda. Ele disse, por que você riu, Sara? Ela disse, eu não ri. Disse, oh, sim, você riu. Aleluia. Ele fez para si mesmo um corpo para aparecer diante de Abraão. E o próprio Deus que formou aquele corpo tem nossa alma em suas mãos esta noite. Vamos abrir um lugar e dar espaço no qual ele possa habitar, para que em algum dia glorioso, quando ele retornar novamente para a terra, ele falará, e nós seremos a sua semelhança para viver com ele para sempre. Oh, eu quero vê-lo. Eu quero ir-me com ele então. Não me importo com o que o mundo diz hoje. Não se importe você também. E, meu amigo pecador que está aqui, esta noite, se esta experiência não for a sua, Deus espera por você. Abra o seu coração, deixe-o vir. Não tome o arrazoamento. Não diga, bem, eu tenho sido um homem muito bom e isto está bem. É uma boa coisa ser um bom homem, mas você é nascido de novo. Tem você feito uma preparação para que quando ele passar por ali também ressuscite o seu morto também, te traga de volta à vida? Eu espero que você tenha feito. Se você não tem, que você possa estar pronto para fazer isto agora, enquanto nós inclinamos nossas cabeças. E se a organista puder vir, enquanto estamos com as nossas cabeças inclinadas por apenas um momento em oração. Todos em oração, se quiserem. Solenemente. Grande momento. Pode haver um menininho aqui esta noite que poderá. Que Deus está preparando para usar em poucos anos como um ministro. Pode ser algum pobre velho homem pecador aqui que nunca aceitou a Cristo, ou alguma mulher. Talvez a vida mude para eles em poucos momentos. Talvez alguns membros de igreja mornos que vão à igreja nunca foram verdadeiramente cristãos. E a respeito disto, meu amigo, quando você chegar ao final da estrada, estará a tua alma como a daquela mulher que morreu ali em Louisville há poucas semanas atrás. Quando os teus arrazoamentos estiverem te deixando, o que será da tua alma? Nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus, nós apresentamos esta congregação a ti esta noite. Nós a apresentamos a ti, Senhor, para que o chamamento do Espírito Santo possa estar aqui nesta audiência e passear para cima e para baixo nestes corredores. Não sei, este pode ser o último chamado. Enquanto lia há poucos momentos atrás, um grande saudável motorista de ônibus, que tinha dirigido mais de 1 milhão de milhas, chegou à cidade e na estação, sentiu um pequeno problema e encostou fora da estação, sobre a calçada e ali morreu. Não sei. Talvez seja a hora. Nós não sabemos. Mas, Pai, a rede está na água. Ó, Deus, traga o peixe para dentro, a rede do Evangelho. E salve o perdido exatamente agora, Pai, e o desviado, e o morno, e o fraco no caminho, pelo amor de Jesus.
E enquanto estamos com as nossas cabeças inclinadas, se há um rapaz pecador, moça, homem ou mulher aqui esta noite, diga: irmão Branham, eu creio que isto é a verdade. Eu creio nisto com todo o meu coração, e agora eu vou levantar minha mão para Deus, não tanto por ti, irmão Branham. Eu quero ser lembrado em oração. Deus te abençoe, filho. Alguém mais? Deus abençoe você, sim. Alguém mais? Apenas levante a sua mão, diga: irmão Branham, lembre-se de mim agora. Eu sou um pecador. Eu realmente quero estar certo com Deus. Eu sei que não estou certo. Nenhuma necessidade minha inspiração, há algo sobre mim, dizendo-me: rapaz, é você esta noite, ele está falando com você. Eu tenho falado a vocês durante todo o sermão. Mas isto é para você. Você nunca preparou um lugar para se soltar de todas as coisas do mundo. Você ainda tem desejos do mundo. Oh, sim, eu pertenço à igreja. Mas o mundo ainda está aqui. O amor do mundo. Há algum membro de igreja morno, alguém nesta condição que levantaria sua mão e diria: irmão Branham, lembre-se de mim. Deus, sê misericordioso comigo agora. Eu nunca fui nascido de novo. Eu sei que pertenço à igreja. Eu tenho vivido uma vida de altos e baixos. Mas eu realmente nunca limpei a casa e preparei um lugar para a ressurreição, para uma nova vida. Eu nunca fiz isto. Pensei que eu era um crente. Eu quero que tu lembres de mim, Deus, bem agora que eu desejo isto. Agora, e também na hora da minha morte, eu quero que tu lembres de mim. Você levantaria sua mão para Deus e diria: este é o meu sinal para ti, Senhor. Eu quero que tu lembres de mim agora. Alguém que está faminto e sedento por justiça. Eu anseio te encontrar em paz como uma experiência. Levantaria você sua mão em qualquer lugar no edifício. O Senhor seja contigo. Você levantaria sua mão. Alguém mais? Diga: lembra-te de mim, Deus, esta noite, pois estou em necessidade. Eu estou em necessidade. Eu sei que eu agora, olhe, não brinque com isto, irmão, irmã. Não brinque. Não menospreze isto. Esteja certo. Vê, talvez a sua consciência tenha estado adormecida por um longo tempo, mas há algo ali embaixo em seu coração dizendo: sou eu, e eu percebo exatamente agora que não tenho agido verdadeiramente com Deus. Eu não tenho agido verdadeiramente, e há algo em mim que sempre me mantém caído. Eu não tive aquela perfeita libertação. Eu não pude ser escondido na glória de Shekinah com Deus. Há vezes quando eu sinto que eu me fui. Há vezes que eu me sinto como se estivesse desviado. Eu simplesmente não consigo viver isto corretamente, mas eu quero que tu me ajudes, Deus. Eu vou levantar minha mão para ti para que me ajudes. Levantaria você sua mão? Alguém mais? Levantem suas mãos, se vocês quiserem. Estou apenas esperando um momento para ver se alguém mais. O Senhor Jesus vê a sua mão. Deus te abençoe, Senhor. Alguém mais? Deus te abençoe, Senhor. Enquanto nós estamos esperando, o Espírito Santo está falando. Está você examinando a si mesmo e vendo se todas as coisas estão limpas. Um dia em algum lugar em uma igreja, a música do órgão estará tocando suavemente. Arrastado sobre o piso virá um caixão. Aquele será você. Sim, Senhor. Aquele será você. Eu pergunto se o seu estado, em que você estará então, se você pudesse voltar, você diria: ó, deixe-me saltar daqui e ajoelhar-me no altar apenas por um momento. Há muitas coisas que eu gostaria de consertar, será muito tarde então. E a respeito de agora? Hoje é o dia da salvação. Levantaria você? Alguém mais? 4 ou 5 têm levantado suas mãos. Simplesmente digam: lembra-te de mim, Deus, eu estou em necessidade. Estou vindo agora pela fé. Eu realmente quero render tudo a ti, meu bendito Redentor. Eu dou tudo o que tenho. Tu me destes, eu dou para ti. Eu agora venho pela fé, através da graça, crendo que o Senhor Jesus me encherá com o Espírito Santo nesta mesma. Se você não entende o que eu quero dizer sobre ser nascido de novo, quero dizer, alguém sem o batismo do Espírito Santo. Isto é o novo nascimento. Levante a sua mão e diga: eu creio agora, eu quero receber o Espírito Santo. Levante a sua mão e diga: eu creio agora, eu quero receber o Espírito Santo. Lembre-se
lembre-se de mim, irmão pregador. Deus te abençoe, irmã. Alguém, Deus te abençoe, Senhor. Isto é bom. Que momento. Enquanto estamos com nossas cabeças inclinadas, apenas por mais um momento, eu vou cantar. Nós vamos cantar isto bem suavemente, como a irmã está tocando. Eu pergunto se vocês viriam aqui, e se ajoelhariam bem aqui, e me permitiriam descer ali e orar com vocês, e impor as mãos sobre vocês. Manso e suave Jesus está chamando, muito bem. Manso e suave Jesus está chamando, chamando. Deus te abençoe, menininha. Você quer ver? A pequena dama disse: eu tenho aceitado a Cristo, mas irmão Branham, eu não nasci de novo. Eu não tenho recebido o Espírito Santo. Eu desejaria receber o Espírito Santo. Alguém mais necessitado. Pecador, quem quer que você seja, distante de Deus, sim. Jesus disse: exceto que um homem seja nascido de novo, de forma alguma poderá entrar no reino. Você virá. Aqui vem um rapaz que teve que ir para uma cadeira de rodas para vir e dar sua vida para Cristo. Levantou sua mão como um pecador. Deus te abençoe, meu irmão. Conceda isto, Senhor. O irmão Branham ora com aqueles que estão no altar. Ouçam, vocês veriam aqueles que levantaram suas mãos. Isto deveria ser um sinal para cada pessoa. Um pobre rapaz teve que ficar em uma cadeira de rodas e vir e se colocar sobre o altar, chorando aqui, lágrimas correndo pela sua face, pois ele disse que era um pecador e queria ser lembrado em oração. Vocês não querem ver? Venha ao lar, vos que estáis fracos, vinde ao lar, sinceramente, suavemente. Jesus está chamando, chamando, ó, pecador, venha. Quantos querem receber o Espírito Santo, subiriam aqui e se ajoelhariam neste momento? Querem receber a Deus, o Espírito Santo em seu coração para passar da morte para a vida, e todas as coisas se tornarem novas. Você sabe que Ele está falando para você. Olhe na multidão. Eu estou até mesmo surpreso aqui na igreja. Você sabe, as pessoas ficaram com os corações tão frios que não conseguem nem mesmo derramar uma lágrima sequer. Elas simplesmente ficaram tão indiferentes. É o espírito da era. Nós estamos no tempo do fim, quando os corações dos homens falhariam. Perplexidade do tempo. A afeição natural se teria ido das pessoas. O amor de Deus parece ter desaparecido. Mas ao ver vocês aqui, esta noite, com este quebrantamento, e lágrimas descendo por suas faces, e mães e filhas, e pais e filhos em choro, maravilhoso. O Espírito Santo está aqui. Você não virá. Esta pode ser a sua vez. Lembre-se, no final da era, eu tenho que me colocar por você, meu amigo. Lembre-se, isto não será minha culpa. Eu estou te oferecendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, esta noite, e uma experiência de ser nascido de novo. Você não virá. Uma vez mais, enquanto nós cantamos. Você virá. Manso e suave. Não viria você esta noite e desceria ao banco dos lamentadores, a moeda antiga, onde os vossos pais costumavam ir para orar? Chamando por você e por mim, Deus te abençoe, minha irmã. Sobre os portais. O irmão Branham ora com aqueles que estão no altar. Deus te abençoe, irmã. Nosso Pai, no nome de teu Filho, o Senhor Jesus, tu dissestes: peça qualquer coisa em meu nome, eu farei. Dê a ela o sangue de Jesus. Coração para ser. Senhor. Não quer você fazer como fez a jovem senhora. Ela pertence à igreja, mas ela percebeu que ela não está ali na vontade de Deus. Você não quer vir aceitar isto? Ó, pecador, venha, por favor, esta noite enquanto estou implorando a você. Ora, é dia aqui, esta manhã, ao redor deste banco. Alguém viria agora. Talvez enquanto você estiver ali, haja alguns pecadores esperando para vir contigo, alguma pessoa. Deixe que alguns obreiros caminhem ao redor do altar agora. Caminhem por ali. Talvez haja algum pecador, ou membro de igreja morno que queira vir adiante. Deus abençoe você, irmã, com tal sinceridade para orar por uma alma perdida. Assentado no edifício esta noite, deixe-me dizer-lhes algo, homens. Eu vi 4 ou 5 homens levantarem suas mãos instantes atrás. Há em nosso meio esta noite um ótimo pregador metodista, que eles foram até ele há não muito tempo atrás.
Alguém caminhou e falou com ele e ele veio Cristo. E esta noite é um maravilhoso homem salvo por Deus, cheio com o Espírito de Deus, porque alguém se interessou por ele, veio, ajoelhou-se e orou com ele. Você viria e faria isto. Ele é um ministro hoje porque ele veio. Uma vez mais, não quer ver você enquanto cantamos uma vez mais. Sinceramente, suavemente, Jesus está chamando, ó, pecador. Veja nos portais, ele observa e espera, observando a mim e a ti. Venha ao lar, vos que estáis. Você sente que está resolvido, irmão? Amém. O homem na cadeira de rodas foi salvo agora, aceitou a Cristo, bom tempo para ele ser curado também. Sinceramente, suavemente, Jesus está chamando, ó, pecador, venha. É você uma cristã, irmã, na cadeira de rodas? Você não gostaria de mover a sua cadeira para cá? Mova a sua cadeira e venha. Apenas assente-se ali, irmão. Alguém a mova para cá. Ela está enferma e precisando de cura. Deus te abençoe, querida irmã. Bom tempo para você ser curada bem agora. Alguém mais que quer se ajoelhar ao redor do doente, deixe-os vir. Quem quiser pode vir e beber das fontes das águas da vida. Deus está aqui. Você crê? Mais alguém enfermo e necessitado? Ajoelhe-se ao redor. Nós estamos orando agora. Um bom momento para o Espírito Santo resolver isto. Por que não nesta noite? Você sabe? O irmão Brian fala com alguém. Toque. Não deixe a palavra partir. Deixe a palavra partir. E fechar os seus olhos contra a luz, ó, pecador. Não endureça o teu coração. Seja salvo, ó, esta noite. O irmão Brian se afasta do microfone. Ó, e por que não esta noite? Ó, e por que não esta noite? Ó, e por que não esta noite? Ó, por que ser doente? E por que não esta noite? Ó, meu amigo cristão, você não quer vir? Alguém quer se ajoelhar aqui conosco no altar? Orando pelo enfermo, eu desci ali um homem morrendo com câncer, simplesmente se ajoelhou aqui no altar para ser curado, aceitando a Jesus como seu curador. Desci ali bem agora, fui orei e impus as mãos sobre ele. Eu gostaria que vocês pudessem vir ao redor. Eu creio que Deus nos dará um grande derramamento bem agora e nos dará aquelas coisas das quais temos necessidade. Vamos todos, aqueles que querem se ajoelhar ao redor do altar, venham agora e ajoelhem-se enquanto nós estamos em oração. Deus abençoe você, meu amigo, e creia no Senhor Jesus. O Deus de Elias ainda vive. Ele ainda cura. Ele sara a alma e o corpo. Ele é um homem do pleno evangelho, um homem cheio de poder. Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Deus Onisciente, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Simplesmente venha, creia. Tu deves receber. Deus disse assim. E agora, enquanto nós estamos nos reunindo ao redor do altar, cada um que estiver nisto, vamos inclinar nossas cabeças. Todos em oração, enquanto nos ajoelhamos, ou em pé, ou de qualquer forma que possamos ficar para a oração. Todos orando agora de sua própria maneira. Ore da maneira como você ora em sua igreja. Visões de William Bryan. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Esta fita está sendo feita para o reino de Deus, já que estou apresentando ao irmão Livaile para um manuscrito. O irmão Vaile me pediu, aqui na presença do irmão Mercier, para detalhar algumas das visões anteriores. Claro, visões eram. Agora, uma das primeiras coisas de que posso me lembrar, é das visões